Quem mora ou trabalha em Vicente Pires não aguenta mais o canteiro de obras que a região se transformou. Nesta terça-feira, como de costume, a cidade enfrentou problemas com alagamentos devido às fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal. Esse é mais um dia comum em Vicente Pires quando não chove. É poeira que não acaba. E quando chove, como ontem, o caos toma conta. A água desceu todinha da 12, da 10 para cá e ficou um rio. Parecia que eu estava vendo a lama de Brumadinho descendo aqui no meio. Devido à chuva, a Marli acabou trabalhando menos nessa terça-feira. Tinha cliente para ser atendida e com o lamaçal e com a chuva elas não conseguiram chegar, teve que retornar para suas casas, porque não tem como elas entrar por causa da lama. Quem se arrisca a dirigir nessas ruas cheias de lama e buracos está sujeito a imprevistos. O Gabriel mora e trabalha em Vicente Pires, mas demora 20 minutos para chegar no serviço. Tá complicada a situação aqui, viu? Eu trabalho aqui na rua 5 e moro ali na rua 6. Demora uns 20 minutos para chegar aqui todo dia por causa da situação e buraco, fora o perigo de danificar, né? Pneu fura toda hora. E o pior é que os moradores da cidade vão precisar esperar mais tempo para que essa realidade mude. Segundo a Secretaria de Obras, somente no final do ano que vem, as obras de asfalto e drenagem de águas pluviais devem ficar prontas. Enquanto isso, a população cobra ações das autoridades. Eu queria que eles melhorassem, né? Ajeitassem aqui, porque tá difícil de conviver. Andando aqui é complicado. A gente espera que isso se resolva o quanto antes, porque a gente está sendo muito prejudicado. A gente paga os impostos para ter benefício e está esse caos. Ainda segundo a secretaria responsável, estão sendo investidos 463 milhões de reais para as obras de pavimentação e drenagem em Vicente Pires. E um ano depois da queda do viaduto do Eixão Sul, a nossa equipe de reportagem conversou com os personagens relacionados ao desabamento. Os comerciantes prejudicados ainda esperam por indenização do governo. Além disso, 12 meses depois do acidente, diversos procedimentos de investigação foram abertos e continuam em andamento. Até agora, contudo, apenas 35% das obras foram concluídas. Um ano da queda do viaduto do Eixão Sul, andaimes e tapumes já fazem parte do cenário da Galeria dos Estados. Se em aniversário a gente comemora algo, quem passa pela galeria não tem nada o que festejar nessa data. Fora essa barulheira, esse incômodo, enfim, tá crítica a situação. Quem dirá quem perdeu carros que foram esmagados pelo viaduto e os restaurantes que foram fechados por conta da queda. Mesmo tendo ganhado um novo espaço na rodoviária para abrir um estabelecimento, a Mari, que há 14 anos trabalhava na galeria, até hoje não conseguiu retomar as atividades. No espaço é só a estrutura externa, não tem nada dentro, não tem material nenhum, a gente não tem condições de montar o espaço para começar a trabalhar. Essa é a mesma situação da Maria, que era dona do restaurante Floresta, que há 33 anos funcionava no local. Ela reclama ainda que nunca foi chamada pelo governo para discutir a situação. A gente protocolou o documento que eles solicitaram, fazendo o levantamento do que foi destruído, e de lá para cá é só o silêncio. Apesar do desabamento ter sido no dia 6 de fevereiro de 2018, as obras por aqui para reformar o viaduto só começaram em outubro do ano passado. O custo total previsto para esse serviço é de quase 11 milhões de reais. E o Tribunal de Contas do DF, que há 6 anos já apontava a necessidade urgente de reparos no local, afirmou hoje que estão previstas novas investigações relacionadas à reforma. A atuação do tribunal é vista com tranquilidade por integrantes do novo governo. Essas apurações já estão acontecendo pelos órgãos de controle a respeito do que aconteceu com a queda do viaduto, e a informação que a gente tem é essa, que está sendo apurado e para poder verificar as responsabilidades, né? E agora já foram estabelecidas 2 datas de entrega da obra. A primeira apenas do viaduto e a segunda com a parte do paisagismo concluída. A nossa ideia é em 21 de abril, aniversário da cidade, a gente poder estar liberando o trânsito de novo em cima do Eixão. A conclusão da obra é final de maio, começo de junho.
já que não deu para ser tão rápido quanto a obra do Japão, quando o pavimento começou a afundar e um buraco imenso se abriu em uma das principais avenidas da cidade de Fukuoka em 2016, mas em 48 horas a cratera havia desaparecido. Agora, aqui em Brasília, vamos torcer para ser mais rápido do que a velocidade estabelecida para os carros andarem na pista, de 40 km por hora. Tudo demora muito. Acaba que o custo e o risco também aumentam muito e o incômodo para a população. Um ano da queda do viaduto, a gente vai conversar com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Tem alguma coisa para comemorar aí nesse aniversário? Nada para comemorar, né? Agora, para esse aniversário, para soprar as velhinhas, deveriam ser convidados o ex-governador Rodrigo Hollenberg e aqueles incompetentes que ele colocou na Nova Cap e também no DR. É absolutamente vergonhoso para Brasília, é um vexame para o Brasil o caso do viaduto da Galeria dos Estados. E você viu que os enrolados, os embromados, não fomos apenas nós, os cidadãos, que passam essa vergonha. Eles parecem não sentirem vergonha de nada do que deixaram de fazer. Eles enrolaram até as pessoas que foram as vítimas daquele desabamento. Eles enrolaram os proprietários dos veículos que foram esmagados. Eles enrolaram, estão enrolando e enrolaram o tempo todo os proprietários do comércio, que também foi destruído com aquele desabamento. São os enrolões. Eu sou daqueles que sempre ficam contra qualquer medida de indenização que saia do nosso bolso, do bolso das vítimas. A indenização para os donos dos veículos ou para o dono do comércio ou coisas do gênero deveria ser cobrada do bolso, devia ser tirada do bolso do ex-governador, do então diretor presidente da Nova Cap, do diretor-geral do DR. Essa gente que deixou de fazer o dever de casa, deixou de realizar as obras que a inspeção do Tribunal de Contas recomendava, obras de manutenção para que o viaduto não desabasse e nada fizeram, essas figuras é que deveriam pagar no campo criminal e também no campo civil, pagando todas as despesas decorrentes não só da queda, como também da sua construção. É uma injustiça que nós, a população, paguemos por isso. Nós, as vítimas, é que vamos ter que pagar não só a obra que eles deixaram provocada pela irresponsabilidade deles, como também vamos pagar as indenizações. Isso tem que acabar no Brasil. A gente passou aqui o ano inteiro recomendando que o governador Hollenberg, na época, o ex-governador, chamasse os japoneses. Não teve humildade para isso. A gente não estava brincando, a gente estava mostrando exemplos como esse que acabamos de ver na cidade de Fukuoka, numa obra gigantesca, da largura de dos lados do eixo rodoviário do Eixão. Vocês viram ali aquela cratera enorme. Em 48 horas eles resolveram aquele problema. Aqui, um ano hoje. E o máximo que temos é a perspectiva no dia 21 de abril, esse viaduto ser liberado para o trânsito, mas a obra mesmo em si vai ficar pronta lá para junho. Meu Deus, que vergonha para a engenharia nacional. Olha, falando ainda de mobilidade, em clima de tensão, a proposta que tira a gratuidade do passe livre estudantil foi adiada, a gratuidade restrita. Parlamentares contrários à medida protestaram durante o retorno da Câmara Legislativa na tarde de ontem. A primeira sessão ordinária da Câmara Legislativa já começou com polêmica. O projeto, que faz mudanças nas regras do passe livre e tira a gratuidade do benefício dos estudantes, esquentou o clima entre os parlamentares, com direito a protesto. O governador Ibanez Rocha compareceu pessoalmente ao auditório da casa para acompanhar o início do ano legislativo. Mas a proposta, que previa que os alunos de escolas públicas e privadas que comprovassem renda familiar de até 3 salários mínimos teriam que pagar 1/3 do valor do transporte, não foi apresentada. Ibanez garantiu que vai ouvir os deputados e que o projeto, que pretende economizar 150 milhões de reais, será apresentado até semana que vem. O projeto, na minha visão, ele está correto. Era o que
existia antes aqui com os 30%, na época que eu fui estudante era assim que existia e é assim que existe na grande maioria dos estados. Agora, se os deputados têm alguma proposta para aperfeiçoar, eu tenho que ouvi-los e foi essa a proposta que eles fizeram. Essa não é a única proposta que promete agitar os bastidores entre GDF e os parlamentares. Depois de todo o embate por conta da ampliação do Instituto Hospital de Base, o governo ainda quer a aprovação de propostas como a criação de novas regiões administrativas e o corte de impostos. O presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, não quis comentar sobre o projeto do passe livre, mas garantiu que espera um maior diálogo entre poderes legislativo e executivo. E de convencimento para que as matérias possam passar aqui. Cláudio Humberto, o debate só está começando, tem muita coisa pela frente ainda. Isso vão ser 4 anos de fortes emoções, né, para todo mundo, para o governador e também para os deputados distritais. O fato, minha gente, como já informamos ontem, Brasília é o único lugar do Brasil onde o passe estudantil é de graça para todo mundo. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo, nunca foi assim aqui, inclusive. O próprio governador Ibanez Rocha, que foi um aluno pobre de escola pública, ele era, de fato, o pai feirante, ele se lembra muito bem, está na memória dele. Na época dele, estudante pagava 30% do valor da passagem. É o que propõe o GDF nesse projeto que será enviado à Câmara Legislativa. Há, entre os deputados federais, ponderações junto ao governador, no sentido de manter a gratuidade total para alunos de escolas públicas e também para alunos pobres de escolas particulares. O restante dos alunos das escolas particulares pagariam integralmente o valor da tarifa. É esse o entendimento de alguns deputados, mas o problema é que é preciso verificar sobre a viabilidade inclusive, dessa proposta, do ponto de vista legal e financeiro. O fato é que o governo tem que sair dessa discussão cortando pelo menos 100 milhões de reais dessa conta, porque do jeito que está não tem como. O governo não tem dinheiro para isso, tanto assim que nas gestões passadas, ano após ano, as empresas de ônibus tomaram o calote do GDF, porque nunca havia dinheiro suficiente para pagar essa obrigação. É bom também lembrar que a lei do passe livre estudantil não foi criada por nenhum ato de generosidade dos políticos aqui do Distrito Federal. Foi uma lei obtida, foi comprada essa lei no balcão de negócios da Câmara Legislativa, segundo denunciou na época um dos empresários do transporte de ônibus, Valmir Amaral, aquele que depois virou político. Ele denunciou publicamente que as empresas de ônibus foram à Câmara Legislativa e compraram a lei. Fizeram os deputados daquela ocasião, deputados, acho que não há nenhum mais que seja remanescente daquela época, foi assim que eles conseguiram implantar essa lei que garante às empresas esse faturamento de 300 milhões de reais por ano, insuportável ou insuportáveis para os cofres públicos do DF. E ainda falando sobre transporte público, o DFTrans bloqueou 27 mil cartões de usuários de ônibus, metrô e do BRT. A medida foi tomada depois de uma auditoria que registrou o uso indevido do benefício. As supostas irregularidades geraram um prejuízo mensal aos cofres públicos de mais de 8 milhões de reais. A decisão foi tomada depois de uma auditoria interna do DFTrans que identificou usuários que fizeram mais de 60 embarques num só dia no mês passado. O levantamento resultou no bloqueio de 27 mil cartões e a irregularidade em um prejuízo mensal de mais de 8 milhões e 500 mil reais. A maioria dos casos, segundo o DFTrans, é de pessoas que têm o vale-transporte de empresas e também quem tem o benefício do cartão do idoso. Mas o departamento esclareceu que os passageiros que tiveram cartão bloqueado vão receber um e-mail de notificação. Assim, terão chance de recurso para regularizar a situação. No entanto, se for comprovada a irregularidade ou a fraude, o registro será encaminhado à Polícia Civil para apuração de possíveis crimes contra a administração pública. 18 militares do Corpo de Bombeiros partiram na manhã de hoje rumo a Brumadinho. Eles vão ajudar na busca de mais vítimas na tragédia envolvendo o rompimento da barragem da Vale. A equipe convocada para a missão em Brumadinho foi para o local da tragédia em 4 carros da corporação e um caminhão. 4 cães farejadores também fazem parte do grupo. Entre os 18 bombeiros que foram para Minas Gerais, 5 deles são especialistas em resgates com os animais. O principal objetivo dos militares durante a missão em Brumadinho é localizar e recuperar corpos soterrados pela lama. A expectativa é que o grupo do DF fique pelo menos 15 dias na região, podendo estender a permanência por mais 15 dias.
A barragem da Vale, no córrego do Feijão, em Brumadinho, rompeu no último dia 25 de janeiro e deixou um rastro de lama, pessoas mortas, desaparecidas e destruiu casas na região. A lama de rejeitos de minério atingiu a área administrativa da Vale, um refeitório e parte da comunidade da Vila Ferteco. Um cachorro morreu durante um incêndio em um apartamento no Guará. O dono do animal tinha deixado velas acesas no local durante a falta de energia elétrica causada pelas fortes chuvas da noite passada. O fogo começou depois que o dono do apartamento esqueceu velas acesas no local. Gustavo Dourado, de 30 anos, afirmou que acendeu as velas devido à falta de energia elétrica causada pelas fortes chuvas da noite passada. O Corpo de Bombeiros combateu o incêndio rapidamente e impediu que o fogo se alastrasse para os outros apartamentos do prédio de 3 andares. O cachorro de estimação estava em um quarto atingido pelas chamas. Os militares chegaram a tentar reanimar o animal de estimação, porém, devido à inalação de fumaça, ele não resistiu e morreu. O incêndio no apartamento foi por volta das 10 horas da noite na QE 40 do Guará 2. Por meio de votação, 3 dos 4 centros educacionais escolhidos para o programa Escolas Militares disseram sim para a parceria entre a educação e a segurança. Agora falta a escola de Ceilândia dizer se aceita ou não a gestão compartilhada. Votaram os alunos maiores de 18 anos, os pais ou responsáveis com filhos matriculados na escola. Nesta semana, participaram do pleito os professores e servidores das unidades educacionais de Recanto, Sobradinho e Estrutural. Falta apenas a votação da escola de Ceilândia, marcada para amanhã. O custo estimado do convênio entre as secretarias de Segurança e Educação gira em torno de 200 mil por escola ao ano. A verba será da Segurança, sem custo para a Secretaria de Educação. Dentro desse modelo, os uniformes serão diferentes, mas gratuitos. Os meninos terão que usar cabelos curtos e as meninas coque. Cada escola vai receber de 20 a 25 militares. São policiais militares ou bombeiros da reserva ou que tenham restrição médica para estar nas ruas. A gestão compartilhada é dividida da seguinte forma: professores, diretores e orientadores vão continuar cuidando da parte pedagógica. Os militares ficarão com as atividades burocráticas e de segurança, como controle de entrada e saída, horários, filas, além de dar aulas de musicalização e ética e cidadania no contraturno. No intervalo de apenas 2 semanas, 4 pedestres morreram atropelados aqui no Distrito Federal. No ano passado, 101 pessoas também foram atropeladas na capital e não resistiram aos ferimentos. Nós ouvimos especialistas para saber se está faltando mais atenção por parte dos pedestres ou por parte dos motoristas. E a solução para diminuir o número de casos fatais poderia ser a redução da velocidade máxima de algumas pistas. Todos os dias, milhares de pedestres atravessam as inúmeras ruas e avenidas da capital. Um ato corriqueiro, mas que sem o devido cuidado pode ser bastante perigoso, ainda mais nas pistas de alta velocidade. Somente nas últimas 2 semanas foram registradas 4 mortes por atropelamento no Distrito Federal. Uma delas foi justamente na EPE Sul, na altura da passarela da Candangolândia, sentido Brasília. Uma mulher de aproximadamente 35 anos morreu depois de ser atropelada 2 vezes por uma moto e depois por um carro. Poucos dias depois, João Mesquita Moura, de 58 anos, também morreu atropelado no eixo monumental. Testemunhas disseram que ele tentava atravessar a pista fora da faixa de pedestres quando foi atingido por um carro. E de quem será a culpa de tantos atropelamentos? Do motorista ou do pedestre? Eu acho que é um pouco dos dois. Tem pedestre que é muito sem noção, só que também tem motorista que é imprudente. Eu imagino que é o bom senso de cada um, é a gente se colocar no lugar do próximo. O pedestre tem que conhecer ter um pouco de teoria e de prática no trânsito. Conhecer a sinalização e obedecer também a sinalização, porque existe a sinalização, as placas, mas ninguém obedece. Para este especialista em trânsito, a culpa não é apenas do pedestre ou do motorista.
o meio de circulação, as ruas, as calçadas, elas são mal projetadas e favorecem acidentes, né? E um outro fator também é que os nossos carros, uma boa parte deles, são carros sem manutenção, são carros com freio que não tem mais, com amortecedores ruins. Os números são preocupantes, mostram que a cada dia mais pessoas morrem atropeladas. Em 2017, foram registradas 78 mortes por atropelamento. No ano passado, foram 101. Mesmo assim, não é difícil flagrar quem se arrisca a atravessar avenidas bastante movimentadas como esta. O crescimento do número de atropelamentos acendeu um sinal de alerta ao Detran, que planeja fazer mais campanhas para evitar esse tipo de acidente. Nós vamos realizar campanhas mais específicas para os pedestres e agora durante todo o ano de 2019. Nós já estamos agora com a campanha de volta às aulas, principalmente com os pedestres e estudantes. E a partir de então, nós vamos realizar campanha também com pessoas moradoras de rua e, além disso, com adultos, todos os públicos, para que a gente possa ter mais segurança no trânsito. O especialista em trânsito deixa outra dica a ser observada: a necessidade de reduzir a velocidade máxima permitida nas pistas da capital. Por exemplo, no eixão, se for reduzida a velocidade de 80 para 60 km por hora, o condutor vai perder de ponta a ponta 3 minutos, na ponta sul, se ele for para a ponta norte, cerca de 3 minutos a mais no trânsito. Olha, isso, para o tanto de vidas e de acidentes que serão vidas salvas e acidentes de trânsito que serão evitados, isso é um grande ganho. Todo mundo pode dar mais 3 minutos para a segurança de trânsito. Cláudio Berto, será que chegamos ao ponto de reduzir velocidades aqui no DF? Não sei, né? O especialista falou que sim, mas no caso específico do eixo rodoviário, o que as pessoas preferem é que as passagens de nível, né, aquelas que são usadas pelos pedestres por debaixo do eixão, é que precisam estar limpas em condições de ser usadas pelas pessoas. Aquilo ali se transformou em sanitário público, é tudo emporcalhado, isso para não contar dos riscos de assalto, falta de policiamento e tantas coisas que faltam ali naquelas passagens de pedestres no eixo. Isso aqui é fundamental, né? Não se pode estimular a travessia do eixinho ou do eixão por cima, né, e pela ausência do Estado na conservação e na manutenção dessas passagens de pedestres por sob o eixão. O que a gente verifica também, como disse muito bem disse o nosso especialista entrevistado, o Estado tem grande responsabilidade nisso, para além do despreparo de motoristas e a desinformação dos pedestres. Os pedestres continuam atravessando fora da faixa. Isso quando a faixa é identificável, está pintada, é visível. Visível não só para o pedestre, visível também para o motorista. O Estado é o grande responsável pelos altos índices de atropelamento nas ruas do Distrito Federal. Atenção você que mora em Ceilândia, o prédio do Conselho Tutelar, que fica no centro da cidade, foi interditado pela Defesa Civil. O motivo, problema com a estrutura do local. O bloco apresenta rachaduras nas paredes, buracos nas colunas, canos expostos e até fitas adesivas para segurar a infiltração. Pelo Facebook, o Conselho Tutelar anunciou que a Defesa Civil foi acionada pelos próprios servidores por conta dos problemas estruturais. O Conselho atende, em média, de 25 a 40 famílias por dia. Enquanto a Secretaria de Justiça disponibiliza um novo espaço para o Conselho Tutelar, os atendimentos serão feitos no Na Hora de Ceilândia. A equipe também atende a um esquema de plantão pelo número 99242-8678. E a seguir, a lente de contato dental está surpreendendo e superando a cirurgia plástica no Brasil. A gente volta já.